Agora, a Lei Magnitsky veio aí. Chegou a tão esperada Lei Magnitsky. Tinha que vir, não tinha outra saída, mas ela não é a solução do Brasil, Vitória. As pessoas estão olhando a chegada dessa lei como a salvadora da pátria, uma lei que veio para salvar o Brasil, não. Ela é um pontapé inicial. Que essa lei seja utilizada para encorajar o povo. Por que eu digo isso? Vitória, na Venezuela, desde 2017, os ministros da Suprema Corte da Venezuela são sancionados com a Lei Magnitsky. 8 ministros da Suprema Corte da Venezuela são sancionados com essa lei. E por que nada mudou na Venezuela? Pelo contrário, só piora. A perseguição lá só aumenta. Por quê? Porque o povo não se levantou. A mudança agora tem que ser interna. Essa Lei Magnitsky vem para nos encorajar de que, de fato, estamos no caminho certo a enfrentar essa tirania. São muitas as leituras que eu faço disso agora. Primeira leitura, é o melhor momento para o Senado tomar vergonha na cara, esse bando de senador frouxo que estão ali, né, não todos, obviamente, tem o Magno Malta, temos grandes amigos, né, que não podem ser adjetivados dessa forma, mas a grande maioria do Senado estão ali preocupados com política, estão ali preocupados com o seu público, com fazer a sua política, quem sabe até financeiramente. Mas agora, o povo tem que pressionar seus senadores. Eu pergunto para o chat, você já pressionou teu senador hoje? Hoje é o dia. Esse é o melhor momento para que você pressione o seu senador. Eu aposto que todo mundo que está aqui no chat votou em alguém. Todo mundo aqui votou em algum senador. Quem sabe o senador que você votou está eleito. Então agora é a hora de encorajar. São mais de 70 pedidos de impeachment do Alexandre de Moraes. E eu vejo que agora é o melhor momento do Alexandre de Moraes ser impeachmentado. Vitória, não há clima para que Alexandre de Moraes continue sendo ministro da Suprema Corte brasileira. Um ministro da Suprema Corte que foi mundialmente taxado como um ditador. O mundo hoje enxerga um ministro da Suprema Corte brasileira como injusto, parcial e violador de direitos humanos. Não tem como esse juiz estar na Suprema Corte. Lembrando que no próximo ano o Alexandre de Moraes será presidente da Suprema Corte. Como ser presidente da Suprema Corte sancionado por uma lei que terroristas são sancionados? E o outro ponto que eu quero tratar disso, o primeiro ponto então, que eu quero deixar claro aqui, o primeiro ponto disso tudo, tá, é que deve haver uma mudança interna e o povo tem que pressionar o Senado a impeachment Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes tem que ser impeachmentado porque ele não preenche mais requisitos mínimos para ser um agente público, para estar na cadeira de ministro. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, Pitoli, é que todas as decisões que partiram da caneta desse juiz têm que ser anuladas. Esse, a meu entender, é o segundo ponto. Já estamos preparando um pedido de anulação de todas as decisões do ministro Alexandre de Moraes. Por quê? Veja só. Essa lei Magnitsky, embora não seja uma lei brasileira, ela não está sendo aplicada no Brasil. Tá? Mas esse é o ponto que eu quero que as pessoas compreendam. Essa lei, ela sancionou Alexandre de Moraes porque ele violou tratados e convenções internacionais que o Brasil se comprometeu a cumprir. É isso que as pessoas têm que entender. Esses tratados e convenções internacionais que Alexandre de Moraes violou existem no Brasil por decreto, ou seja, tem força de lei. Então, de forma reflexa, ele violou também a legislação interna brasileira. E essa sanção Alexandre de Moraes é diferente da sanção que, por exemplo, se aplica à Lei Magnitsky ao terrorista. Porque Alexandre de Moraes ele foi sancionado pela Lei Magnitsky no exercício da função jurisdicional, ou seja, ele foi sancionado por utilizar sua caneta de juiz contra a humanidade. Por ser um juiz injusto, por ser um juiz parcial. Por isso que ele foi sancionado, ou seja, tem reflexos diretos com as decisões que ele vem tomando no curso do processo das fake news, no curso do processo da trama golpista. Veja, o ponto nevrálgico da sanção americana se dá no inquérito das fake news, onde Alexandre de Moraes tira por 30 dias o X, onde ele sanciona empresas do presidente americano, então ele ataca empresas americanas, ficam dizendo que os Estados Unidos, veja, tô vendo a petralhada aqui saindo em defesa do Alexandre de Moraes, falando em soberania nacional. Ele foi sancionado por invadir a soberania americana. É inacreditável a burrice dessa gente. Mas como são levianos, hipócritas. Os Estados Unidos sancionou Alexandre de Moraes porque Alexandre de Moraes interveio em território e empresas americanas. Ele dava canetadas com a sua caneta Montblanc, atingindo empresas americanas em território americano. É por isso que ele é sancionado. Então, os Estados Unidos não está invadindo a soberania brasileira. Pelo contrário, é uma lei americana sendo aplicada nos Estados Unidos. Acontece que o Brasil se colocou numa condição contra, se colocou nessa condição contra a maior economia do mundo,
contra o maior país do mundo, e essa legislação diz o seguinte, a Lei Magnitsky é o seguinte, Pitoli. Para que uma empresa, uma instituição financeira, opere nos Estados Unidos, um sancionado com a Lei Magnitsky não pode ser cliente dessa empresa e dessa instituição. Então, todos os bancos do mundo querem operar nos Estados Unidos. Só que agora, para operarem nos Estados Unidos, Alexandre de Moraes, que foi sancionado por essa lei, não pode ser cliente. Então, são reflexos que essa lei traz, mas não tem nada a ver com aplicação no território brasileiro. São reflexos que a legislação traz porque as empresas querem operar nos Estados Unidos. Então que fique bem claro. Veja, o Itaú vai sacrificar a sua atividade em território americano para manter a conta bancária do Alexandre de Moraes? Claro que não. Por isso que essa lei é uma pena de morte financeira. Qualquer empresa que queira operar nos Estados Unidos não pode ter o Alexandre de Moraes como cliente. Pitoli, Visa, Mastercard, Apple, Google, Microsoft, Android. Pensa numa empresa. Pense em qualquer empresa. E tem mais. Se dobrarem a aposta, eu vi um pronunciamento agora, estão falando, tá tendo um buchicho aí, que querem dobrar a aposta. Se dobrarem a aposta, os Estados Unidos podem derrubar o site do STF. Porque a plataforma que o STF usa, o servidor que a Suprema Corte usa, é americano. Então, olha a gravidade de tudo isso. Por que é que o Alexandre de Moraes atacou empresas americanas? Por que é que o Brasil se colocou nessa condição? Agora, na minha visão de advogado, professor de processo penal, eu entendo que todas as decisões que saíram da caneta do Alexandre de Moraes, nesses processos, devem ser anuladas. Todas. Porque existe hoje uma declaração de que ele violou tratados e convenções internacionais que o Brasil se comprometeu a cumprir na tomada de decisões nesses processos. Ou seja, a parcialidade na tomada de decisões inviabiliza o cumprimento de suas decisões. Pitoli, a única forma de resgatar a credibilidade do sistema de justiça, a única forma de resgatar a justiça e a dignidade do nosso Brasil é o impeachment do Alexandre de Moraes. Não há outra saída. A Dilma e o Collor foram impeachmentados por muito menos, Pitoli. Chiquini,